Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da vida acontecendo que tem a produção de Jamile Cavalcante e o audiovisual da Pro Produções. E quem senta-se à mesa neste episódio é a professora doutora Lia Sanders, médica, psiquiatra e professora da Universidade Federal do Ceará, para conversarmos sobre homeopatia e depressão. Lia, é um prazer enorme te receber no Pode Vir. Seja muito bem-vinda. Prazer meu. Para conversarmos sobre uma temática tão relevante e tão inovadora na perspectiva, né, que você vem construindo como cientista, como médica psiquiatra. E eu queria começar por esse teu lugar de cientista, de pesquisadora. Tá? O que as propriedades físico-químicas, né, têm revelado sobre as preparações homeopáticas no que você vem investigando já há alguns anos? Bom, Cavalcante, muito obrigada pela oportunidade de trazer esse tema aqui para o seu podcast. É uma pesquisa que a gente vem desenvolvendo desde o ano passado, em que a gente trata os pacientes que sofrem com depressão, que já estão fazendo o tratamento convencional com os antidepressivos e ainda assim não tem uma resposta satisfatória. Então, a gente convida esses pacientes para fazer um tratamento homeopático e caso eles respondam, ou seja, caso com a homeopatia eles têm uma redução nos seus sintomas de depressão em 50%, a gente faz um estudo placebo controlado, que é para justamente ver se a medicação homeopática é superior ao placebo, e a gente acompanha esses pacientes por 28 semanas, com fases de placebo, fases de medicação, para ao final desse tempo a gente saber se aquela medicação homeopática foi superior ao placebo para aquele paciente. É um estudo que a gente vem desenvolvendo em cooperação com o professor Biratan Adla, que é um homeopata que tem 25 anos de experiência lá na Universidade de São Carlos, a Federal de São Carlos. Então, a gente aqui da psiquiatria, a gente faz a anamnese, a gente manda os dados, né, anonimizados para ele escolhe a medicação, eles mandam o medicamento e a gente vai fazendo o acompanhamento psiquiátrico para saber se essa medicação realmente ajuda esse paciente, né? Então, esse estudo a gente está fazendo, começou no ano passado, são 10 pacientes com depressão, são adultos, entre 18 e 60 anos, mas a gente conseguiu financiamento do CNPq para continuar nessa linha de pesquisa com pacientes idosos. Então, serão pacientes acima de 60 anos, já vai ser um trabalho que a gente vai fazer junto com os profissionais da geriatria, né? Os meus colegas geriatras. E aí, além da gente estar preocupado em saber se a medicação é realmente eficaz para esses pacientes, porque tem muito essa questão, a homeopatia, por ser uma medicação muito diluída, muita gente acha que é placebo, é água, né? Então, a gente tem essa preocupação de realmente ver se é eficaz, mas, além disso, a gente está estudando as propriedades físico-químicas, que foi o que você mencionou. Então, a gente quer saber o que tem nessa medicação. Você já tem alguns dados preliminares que possam ser compartilhados? Temos. A gente está justamente na fase de escrita, né, dos primeiros resultados. Porque cada paciente nesse estudo... Olha aí, dados preliminares. É a primeira vez que vocês vão estar escutando a pesquisadora. Isso, né, mas falando... é a primeira vez que eu estou falando sobre isso. Sério? Então é um furo do podcast do Pode Vir, né, sobre essa temática tão importante, sobre o uso das propriedades físico-químicas homeopáticas, né, no tratamento da depressão. Isso. E aí a gente tem, assim, desde 2010, vários estudos vêm mostrando, de pesquisadores independentes de países distintos, que há nanopartículas nas medicações homeopáticas. Então, para quem não sabe o que são nanopartículas, são partículas muito pequenas, elas têm entre 0 e 100 nanômetros, em algumas definições até 0 e 1000 nanômetros. O nanômetro é menos do que o micrômetro, né? Então, a gente está falando 10 a menos 9 assim, de tamanho em relação ao metro. Então, são partículas muito pequenas, que elas não são visíveis com microscopia óptica, só com microscopia eletrônica. E essas nanopartículas, elas têm ganhado uma importância muito grande na medicina, não no campo da homeopatia. É um campo de pesquisa assim, independente da homeopatia, essa nanomedicina. Então, várias partículas estão sendo desenvolvidas, né, com finalidades terapêuticas. E o curioso é que, de 2010 para cá, começaram a utilizar essas técnicas que são usadas para estudar as nanopartículas nas medicações homeopáticas. Microscopia eletrônica, por exemplo. Sim. Você coloca ali aquela medicação e vê o que tem, né, lá. Uhum. E a gente está fazendo isso com os nossos medicamentos. Então, se o paciente usa um determinado medicamento, a gente coloca... As primeiras medicações a gente fez isso. A gente investigou com microscopia eletrônica e a gente encontrou essas nanopartículas nessas medicações. E agora a gente está caminhando para ver, mas que nanopartículas são essas? Quais são as propriedades? Qual é a composição química delas? É uma outra etapa.
Mas a gente já sabe que nas medicações que a gente vem utilizando na pesquisa, a gente tem essas mesmas nanopartículas que a literatura vem apontando a existência, né, nas medicações homeopáticas. E essas partículas elas são interessantes porque elas entram dentro das células e elas têm umas ações, às vezes, na expressão gênica, são ações muito interessantes. E a gente, assim, foi bacana a gente ter encontrado, porque aí a gente já encontra toda uma literatura, né, a respeito. Elia, como é que se deu o teu ingresso nesse campo de pesquisa? É uma longa história. Assim. Quando eu me formei, eu sou formada pela Universidade Federal do Ceará, né? E então, durante a faculdade, eu estudei genética. Assim que eu me formei, eu fui fazer pesquisa, mestrado e doutorado. Eu fui para a Alemanha, já tinha feito graduação sanduíche. E eu enveredei pela neurociência, neurociências médicas. Né? Quando eu me formei, continua sendo uma área muito forte. E aí, no meu doutorado, eu fiz estudos sobre neuroimagem, né? Com ressonância magnética funcional, pacientes com esquizofrenia, essa era a minha área. Só que aí eu voltei para o Brasil, eu me tornei professora da UFC em 2017, e quando eu voltei para a UFC, eu me aproximei dos pesquisadores da farmacologia. Então, lá na UFC, eu faço pesquisa no núcleo, né, de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos, e desde 2017 eu venho buscando novos medicamentos para os transtornos mentais, inicialmente esquizofrenia, e procurando novas medicações. E aí o que aconteceu é que depois que eu me tornei mãe, o meu filho ele tinha muita cólica. E aí mãe vai atrás de remédio, né? Eu achei um medicamento vendido, né, em farmácia que resolvia as cólicas dele. O que medicamento é esse? Porque eu não conhecia. E era um complexo homeopático. Então aquilo me chamou muita atenção. Mais ou menos na mesma época, um outro filho de uma amiga que tinha muito otite de repetição, otite é aquela infecção, né, no ouvido, melhorou com um tratamento que fez com um professor nosso, da UFC, o Marcos Rabelo, que é otorrino, é homeopata, e aquilo me chamou a atenção. Aí, na pandemia, a pandemia abriu muitas possibilidades, a questão do ensino à distância, e eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em homeopatia, que é lá em Londrina, no Paraná. E aí eu vou ver o que é isso, eu estou buscando novos medicamentos mesmo, né? Vamos ver o que é a homeopatia. E aí eu comecei a fazer. Tinha uns atendimentos online, eu vi os pacientes melhorando e aquilo foi me chamando a atenção. Aí eu comecei, como a homeopatia é uma especialidade médica, né, no Brasil, reconhecida pelo CFM, né, então qualquer médico pode usar a homeopatia como tratamento. Existe uma farmacopeia regulada, né, no Brasil. Então eu comecei a aplicar com os meus em casa, né? Pai, mãe, filhos. E aí quando eu comecei a ter resultado, eu vou levar para o consultório, vamos ver. E os pacientes com ansiedade, depressão, porque são transtornos muito prevalentes hoje em dia, né? E quando eu comecei a acertar com os pacientes do consultório, porque é difícil, a homeopatia é uma medicina muito personalizada, você tem que achar um remédio para cada paciente, né? Aí, quando começou a funcionar no consultório, então vamos começar a estudar isso. Eu fui atrás de um parceiro, porque eu tenho pouquíssimos anos de homeopatia, não sei nem se tem 2 anos já que eu fiz a prova de título. Então, eu fui buscar algum homeopata com experiência suficiente para encarar essa missão. Então, no estudo, eu não sou a homeopata, eu não sou a pessoa que escolhe os medicamentos. A gente fica realmente fazendo mais a avaliação, né, dentro do estudo. É isso, é uma longa história para responder a tua pergunta. Eu conheço muito bem a homeopatia no lugar de paciente. Há mais de 20 anos. Olha, eu sou usuário só. da homeopatia e muito grato ao acompanhamento médico, né, que eu tenho já há 2 décadas. E que acompanhamento esse que me curou de 2 pneumonias somente com remédios homeopáticos, sem uso de outros medicamentos alopáticos, né? Mas é muito legal você dar esse depoimento, porque a homeopatia ela é muito perseguida, assim, há muita resistência, muito desconhecimento, na verdade. Eu raramente faço uso de remédios alopáticos. A homeopatia, como você disse, eu tenho o meu simílimo, né, o meu remédio, que é único para a minha pessoa. Sim. E vocês precisam saber, isso é um acompanhamento médico, né, que precisa ser feito profissionalmente, e nós temos excelentes profissionais no Ceará e no Brasil como um todo. Mas nem todo mundo sabe o que é homeopatia. É verdade. Né? Então, eu queria voltar para essa pergunta básica. Para quem está nos acompanhando agora, que está escutando pela primeira vez homeopatia, né, o que é e como é que funciona a homeopatia? Homeopatia é uma racionalidade médica. Foi desenvolvida no século XVIII por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann. O Hahnemann, na época, ele tinha estudado medicina e ele andava muito
desestimulado, porque, enfim, era o século XVIII, os tratamentos médicos naquela época eram terríveis, sangrias, coisas assim, muito, muito difíceis, assim, de ele aceitar já na época. Ele achava, não, isso aí tem alguma coisa errada. O que ele começou a fazer? Ele começou a usar os remédios que eram utilizados na sua época em si mesmo. Ele resolveu tomar aquelas medicações e ver qual o efeito daquelas medicações nele. E ele tomou uma medicação que seria a cloroquina, hoje em dia, a Cinchona officinalis, né? A cloroquina é obtida a partir dela. Ele experimentou em si, é uma medicação que é usada para tratar a malária, que dá febres periódicas. E ele observou que ele desenvolveu febres periódicas. Então, aí ele lembrou de um conceito que já era conhecido de Hipócrates, de Paracelso, de outros médicos antes dele, de que o semelhante poderia curar o semelhante. Homeopatia significa isso, né? Significa a cura pelo semelhante. Então, ele começou a experimentar essas medicações e ele era muito observador. Ele fez experimentação clínica no século XVIII, né? Antes da medicina experimental, porque a medicina experimental só vai vir no século seguinte, com Claude Bernard. Então, ele experimentava essas medicações. Obviamente, ele diluía, daí que vem as polêmicas, diluições, porque algumas dessas medicações eram venenos. E ele, depois que ele tomava essa medicação, ele observava, ele e outros amigos deles, ele reunia experimentadores e eles catalogavam os sintomas que eles desenvolviam depois de tomar essa medicação. Sintomas físicos, sintomas mentais. Então, ele desenvolvia a chamada matéria médica. A matéria médica é esse compilado de sintomas associados a cada medicação. Sintomas que a medicação provoca no indivíduo sadio. E aí, ele passou a procurar fazer tipo um match, fazer um cruzamento, identificar naqueles pacientes os sintomas correspondentes à medicação. Então, a homeopatia ela tem 4 princípios. O primeiro é a cura pelo semelhante, né? O segundo, a experimentação no homem são, que é assim que são conhecidos os medicamentos, né? As doses infinitesimais, que são justamente a questão das diluições, né? E, então, é uma dose pequena, porque imagina, se eu vou te dar um remédio que causa o que você sente, eu não posso usar a mesma dose, né? Porque senão você causaria uma intoxicação, por exemplo. Né? E um medicamento único. Então, você busca um medicamento, não vai ser necessariamente um único medicamento a vida toda. Exatamente. Né? Nesses 20 anos, o meu também já mudou, né? Mas é um medicamento por vez. Então, você vai tentar... Depois de Hahnemann vieram outras escolas. Existem escolas que usam mais de um medicamento, mas eu estou falando a homeopatia raiz, digamos assim, né? Então, um medicamento único para aquele momento, para aquele conjunto de sintomas característicos do paciente. Então, essa foi uma introdução à homeopatia, para quem não conhecia, apresentada pela professora doutora Lia Sanders, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. E nós vamos agora, no nosso intervalo literário, conhecer um pouco mais sobre a Lia Sanders, agora como artista literária, ou seja, uma escritora, né? Então, além de médica, psiquiatra, além de homeopata, ela também escreve livros. E trouxe alguns para compartilhar com vocês que estão nos acompanhando. O que você trouxe, Lia? Bom, eu trouxe os 4 que eu tenho, né? Que são, vamos ver aqui pela ordem. Esse é o primeiro que foi publicado por uma editora cearense, a Substância. Essa é uma edição independente que eu fiz depois. Então, para quem está nos acompanhando por áudio, o título é Todo Mundo Tem Direito a um Segredo. Isso. Da Lia Sanders, publicado pela Substância. Isso, essa é uma outra edição que não é da Substância, mas foi publicada originalmente por eles, que é um romance. É um romance? É um romance, aí depois, eu acho que não sei mais a sequência. Não importa. Não importa. Esse aqui é um ensaio, o consciente freudiano, é um ensaio sobre... A gente está muito acostumado com a perspectiva do Freud sobre o inconsciente. Né? Então, aqui foi um trabalho de conclusão de curso, de uma formação que eu fiz em psicologia psicanalítica, uma especialização. E aí eu foquei no que o Freud fala sobre o consciente, que seria a consciência psicológica. Então, é o consciente freudiano, uma compreensão psicanalítica da consciência psicológica, da Lia Sanders. Aí, já na pandemia, vem A Mulher das Cavernas, que é um outro romance, que foi escrito, né, justamente nesse período em que estava todo mundo na sua caverna, né, em casa. E eu me projeto na história uma psiquiatra contemporânea que encontra a Mulher das Cavernas em sonhos, e tem esse diálogo, esse embate entre elas. A capa é minha. É sua também? Então, A Mulher das Cavernas, foi o terceiro livro. É um romance que a Substância, ele foi publicação independente, mas a Substância pretende lançar
próximo ano. E tem o Bicho Singular, que é um livro infantil, que eu ilustrei também, que foi publicado também pela editora Substância, que está com a loja agora no Dragão do Mar. Sim, tá? parabéns, Então, editora Substância. É uma satisfação enorme saber que vocês estão na sala número acho que é na sala 1, isso. né, do Centro Dragão do Mar, agora com uma livraria. Isso. Então, valorizem uma editora independente, uma editora do Ceará, que agora tem uma livraria no Centro Dragão do Mar. Isso. Então, Bicho Singular foi o quarto livro que a professora Lia Sanders trouxe para compartilhar. Lia, escolhe um desses para falar um pouquinho mais sobre o conteúdo dele. Eu acho que o Bicho Singular, porque se eu for pensar, assim, claro que eu não tinha essa consciência quando eu escrevi, mas tem a ver com homeopatia também. Sério? Porque é a história de um bicho que ele é uma historinha sobre identidade, né? É um bicho que não sabe quem ele está em busca, né, dessa identidade. Então, ele é sobre a singularidade. E a homeopatia ela tem essa questão da singularidade, né, do medicamento de cada um, né, do que é diferente naquele paciente que vai te apontar um medicamento. Então, é uma história de um ornitorrinco que tenta se encaixar. Então, ele acha que ele é um marreco, ele acha que ele é um pato, e ele vai procurando a sua turma e não se encontra até, finalmente, ele descobrir quem ele é. Essa então, história. é um livro para as crianças de todas as idades. Inclusive isso. nós, Inclusive as crianças nós, crescidas. Inclusive né? nós, exatamente. Lia, voltando então para a homeopatia, você, como você nos apresentou, você vem de uma formação convencional, né, da Faculdade de Medicina, na Universidade Federal do Ceará, faz mestrado, doutorado, eu imagino que numa área experimental, pesquisa experimental. Sempre experimental. Como você percebe a contribuição da homeopatia para revolucionar o saber e o fazer médico? É uma revolução muito grande. Eu acho que, por isso, o tamanho da revolução é o tamanho da resistência. Né? Mas, talvez, o maior empecilho seja o desconhecimento. Porque, veja, eu entrei na universidade para estudar medicina em 2002. Nós estamos em 2024. E eu não ouvi falar de homeopatia. Em nenhum momento. No teu currículo de formação, você não encontrou a homeopatia? Não, de forma alguma. Então, como é que os médicos vão considerar uma forma de tratamento que eles nunca ouviram falar em todo o tempo de formação médica? Então, a maior parte dos médicos realmente desconhece. Isso está começando a mudar agora, porque, por exemplo, na UFC a gente já tem, acho que há quase 2 anos, uma disciplina optativa, que é coordenada pelo professor Marcos Rabelo, que é otorrino e que é homeopata, e a gente oferece essa disciplina optativa dentro da medicina. Mas isso só tem 2 anos. Eu sou professora da Unicristos também, então lá a gente tem uma aula, agora acho que já tem 1 ano que a gente tem uma aula sobre isso, em que eu falo das... Uma aula? Uma aula, exatamente. Então, assim, está muito longe da formação, e por isso as pessoas não levam assim a sério. Mas eu concordo com você que é uma revolução muito grande, porque é uma forma totalmente diferente de pensar o adoecimento e o tratamento. Né? Isso muda a forma como você enxerga as doenças, né? E é a medicina personalizada que a gente almeja. A gente tem isso. Se você for para a literatura, só existem jornais, personalized medicine, né? A medicina personalizada. Só que a gente tem pensado a personalização da medicina hoje como sendo a personalização por meio da genética, por exemplo. Você vai desvendar o perfil genético desse paciente e, com base nessa informação, você vai escolher o melhor medicamento. E a homeopatia ela oferece uma personalização pela clínica, pelo conjunto de sintomas do paciente. E isso é algo que, para mim, quando eu encontrei com isso, eu achei muito surpreendente. Assim, talvez eu não tenha tido muita resistência porque eu não sabia absolutamente nada de homeopatia. Eu nem sabia das ultradiluições. Porque a grande polêmica da homeopatia é a questão da ultradiluição. Como é que pode ter algo da substância original ali naquela medicação? E esse é o maior entrave. É por isso que as pessoas fazem uma conta matemática ali e matematicamente não pode ter mais nada ali. A probabilidade de você encontrar algo da substância original ali é muito pequena. E por isso as pessoas já não querem saber de homeopatia. Eu não tinha a menor noção disso. Como eu vi os efeitos na prática, e na minha cabeça é assim, se tem um efeito, vamos atrás de entender como isso é possível. Vamos expandir o nosso entendimento
né? Eu acho que a observação em ciência ela deve estar em primeiro lugar. Esse é o teu lugar de pesquisadora, né? É, eu não sei, preciso conhecer. Isso. Então vamos atrás, né? Só que, surpreendentemente, assim, tem vários estudos mostrando que tem sim algo da substância original ali, que a gente precisa de uma quantidade muito pequena para fazer efeito. E, assim, desde a década de 90, a gente vive a era da medicina baseada em evidências. Então, o que é isso? São os ensaios clínicos, randomizados, duplo cego, controlado por placebo, são as meta-análises que reúnem esses estudos para dizer, olha, esse remédio é superior, esse tratamento é superior ao placebo. E tem meta-análises que foram feitas com relação à homeopatia para diversas razões. E a maior parte das meta-análises é favorável à homeopatia. Só que mesmo isso parece que não é suficiente, porque não é possível que tenha nada aí. Então, todos esses estudos eles são falhos, né? A meta-análise que é mais citada pelos céticos para se contrapor à homeopatia é uma meta-análise que excluiu tantos estudos que no final só deixou 8 estudos, se eu não me engano, para poder chegar a essa conclusão. Então, assim, é uma resistência enorme, mas eu acho que o caminho é justamente o caminho de você estudar e de você mostrar a evidência, entender a composição, eu acho que é muito importante, por isso que a gente está nessa estrada. E esse ano a gente já tem publicações assim, importantes surgindo, né? Esse ano a gente teve uma publicação na Nature. A Nature é um artigo. Sim. A gente que eu digo não é do meu grupo, não. Estou falando quem trabalha nessa linha de pesquisa, né? Um outro grupo publicou um estudo mostrando o efeito em cultura de células, né? De macrófagos. Assim. Então, tem muita evidência. O Brasil produz muita ciência, muito dado de ciência básica. Nessa área de homeopatia, tem muito estudo já de ciência básica mostrando efeito. A homeopatia é utilizada na agricultura, na veterinária, sabe? Então, assim, não é que não existe evidência. Tem muita evidência, sabe? Inclusive sobre possíveis mecanismos de ação, a via imunológica, a questão da imunidade também parece estar implicada. O que existe é realmente um grande desconhecimento e muito preconceito. Sobre essas evidências. E muitos preconceitos. Muitos preconceitos. Que distancia, né, o leitor, a leitora, do conhecimento. Sim, é verdade. E na tua prática como médica psiquiatra, como é que a homeopatia tem contribuído ou pode contribuir com o tratamento da depressão? Na minha prática do consultório, e foi o que motivou a pesquisa também, tem ajudado bastante. Eu não vou dizer que é fácil, que a gente consegue achar um remédio homeopático para todo paciente, porque é um trabalho assim muito a 4 mãos. Então, às vezes a gente escolhe um medicamento que não tem efeito, a gente vai para outro, nem todo mundo tem paciência nesse processo. O remédio homeopático em si, eu estou falando da minha experiência clínica, já não estou falando dos nossos estudos, né? Ele age rápido. Não é que ele demora a agir. O que é difícil, às vezes, é a gente, enquanto médico, conseguir encontrar aquela medicação que mais vai ajudar o paciente. Mas tem me ajudado muito. Eu lembro quando eu comecei no consultório, eu tinha os mesmos pacientes de quando eu tinha começado a fazer consultório, porque são pacientes crônicos, né? Você segue ali naquele tratamento, as medicações, raramente você consegue tirar, né, os medicamentos. E aí eu comecei a dar muita alta, depois que eu comecei a usar a homeopatia. Eu me lembro da secretária chegar para mim e dizer assim, doutora Lia, mas a senhora vai fechar seu consultório mesmo? Né? E aí teve um mês que foi assim, fraquíssimo, porque eu tinha dado aula, eu tinha os meus pacientes ali de sempre, né? E aí mudou totalmente a dinâmica do consultório, porque fica assim, o paciente vai fazer um tratamento comigo por um tempo, né? E depois ele vai ter alta, né? E vão vir outros pacientes, né? Então mudou muito, até a forma da consulta, eu tive que colocar um retorno, eu tive que repensar a minha forma de fazer o consultório. Então, no consultório, eu continuo fazendo as medicações alopáticas, muitos pacientes já chegam tomando muitas medicações. Quando o paciente responde à homeopatia, que eu também não tenho como dar essa garantia de que a gente vai conseguir esse resultado, né? Tem paciente que a gente não acha, não consegue, né? Aí a gente consegue ir reduzindo, né, as outras medicações. Eu já tinha um perfil de desprescrição muito grande, porque as pessoas... O meu perfil de paciente era aquele que tinha rodado por muitos consultórios e em cada um entrou uma medicação a mais. Então, às vezes, chegavam aquelas prescrições em que um remédio era meio que o oposto do outro e eu já tinha que tirar muita medicação, mandava todo mundo para terapia, né? Porque é uma coisa que muitas vezes a gente esquece também. Sim. E que é muito importante para entender essa origem, né, dos transtornos. E aí já tinha esse perfil. Aí quando entrou a homeopatia, eu fiquei muito feliz porque me deu mais recursos, né, terapêuticos. E são muitas medicações, porque os remédios homeopáticos,
eles são de origem mineral, vegetal e animal. Então, hoje em dia, a gente tem mais de 2.000 medicamentos possíveis. Então, assim, é uma quantidade, é muito recurso para a gente ignorar, para a gente não estudar, sabe? Então, assim, para mim tem valido a pena, mesmo sabendo dos meus fracassos enquanto terapeuta nessa busca, né, de achar a medicação, tem valido a pena a busca. Lia, nós estamos nos aproximando do final do nosso episódio e eu queria lançar agora um olhar para o futuro. Sim. Qual é a tua projeção de futuro para o ensino da homeopatia na universidade? Quais são os teus anseios? O que você deseja para a homeopatia na formação universitária? Na formação universitária, eu desejo que a gente tenha mais espaço, né, para ensinar isso. Como eu fui forjada dentro da ciência, e para mim é importante entender como funciona, saber se funciona, eu tenho esse anseio dentro de mim, né? O caminho que eu busco é justamente o caminho de ir produzindo essa evidência, porque a evidência científica ela precisa ser produzida, né? E não dá para a gente ignorar que a gente vive nessa era, né? Então, uma das minhas motivações também na pesquisa é para que a gente tenha um embasamento e para que a gente possa, né, dar mais espaço para isso na formação e na prática médica, né? Se é algo que beneficia as pessoas, de fato, eu acho que precisa e merece mais espaço, né, na formação, nos consultórios, na vida das pessoas. Essa formação ela poderia ser diluída ao longo dos semestres? Poderia. Por exemplo, da formação da médica e do médico? Poderia. Só que é um paradigma muito diferente, né? Nós vivemos a medicina hoje, são 6 anos, né? Então, são 6 anos de uma formação que é uma medicina do diferente, né? A alopatia é isso, a medicina do diferente, né? É o antibiótico, é o antidepressivo. E a homeopatia, ela traz uma proposta realmente muito diferente, é uma mudança paradigmática também. Mas, assim, o meu anseio, eu confesso que eu nunca tinha pensado sobre isso, assim, no futuro. Mas o meu desejo é que esse espaço se amplie. E a oportunidade de vir aqui conversar sobre isso, eu acho que é um presente, né, para quem tem tão pouco espaço para discutir esses assuntos. Eu faço votos que nos próximos 20 anos da tua docência, a homeopatia possa realmente ser ampliada na formação médica da Universidade Federal do Ceará, da Unicristos e de outras universidades, para que a gente realmente possa viver esse paradigma que não é novo, né? Não é novo, é verdade. Ele já existe há muito tempo. Nós que não conhecemos, nós que não praticamos esse paradigma. É algo que tem sobrevivido a todas essas resistências, né? Já está aí há muito tempo. Não é algo novo, né? Não é algo que não... Você tem razão. Novo depende da perspectiva, né? Novo para mim, novo para muita gente. Novo para a formação médica, né? Verdade. E eu quero terminar agradecendo a vocês, médicas e médicos que se dedicam à homeopatia, pelos benefícios que vocês fizeram na minha vida, fazem ainda e com certeza na vida de milhares de pacientes que se utilizam da homeopatia. Muito obrigado a você e a todos e todas que nos acompanharam até aqui. O Pode Vir, ele conta com a ambientação da arte com mesa posta, cerâmica artesanal para usar, apreciar e presentear. Acesse o Instagram, @arte com mesa posta.